noite a todos, está no ar mais uma oração da meia-noite, um propósito de fé, esperança e amor, criado pela Web TV e SJC, Igreja Santa de Jesus Cristo, com o objetivo de alcançar você. Sim, de fazer você neste momento, 15 para meia-noite, receber uma oração, uma palavra de fé, uma oração e ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui já está comigo o copo com água, né? Você pode preparar uma garrafa com água, um copo com água ou até um outro objeto para ser consagrado e abençoado. Eu estou aqui com o meu copo com água e vou abençoar, orar, assim como eu creio que quando eu estiver abençoando esta água, eu vou estar abençoando a água que vai estar com você. E juntos nós vamos tomar, e não vamos tomar uma simples água. Nós vamos tomar o poder de Deus. Nós vamos tomar a unção que o nosso Deus vai concentrar nesta água, porque isso é pela fé. A palavra de Deus diz que o que dois concordarem na terra, será concordado também nos céus. Então eu entro em concordância com você que ao orar, eu estarei consagrando esta água e o poder do Senhor Jesus vai se manifestar na sua vida quando você dela tomar. Amém? A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35, quando diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam d'água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este foi um momento extraordinário, de uma experiência extraordinária que os discípulos tiveram com o Senhor Jesus. E eu sei que estar no lugar deles naquele momento não é uma condição muito fácil ou tão simples assim, para julgarmos eles agora e dizer, mas eles não acreditaram. Eles estavam no meio do mar, o mar estava agitado, o vento estava forte, a água, as ondas, agitavam contra o barco, a água entrava no barco, o barco estava a ponto de afundar. E eles começam a entrar em desespero de tentar fazer de todas as formas, se utilizar de todas as formas e maneiras que eles podiam ou sabiam, porque como navegantes, eles sabiam o que fazer naquele momento. O que cada um tinha que fazer, a função de cada um no barco quando o mar se agita. Cada um sabia a sua função, mas eles não conseguiam deter, eles não conseguiam manter o prumo, eles não conseguiam manter o ritmo. Eles viam que tudo que eles estavam fazendo era inútil. A onda batia contra o barco, a água entrava no barco e o barco estava afundando. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais como tirar com um balde, seja lá o que for, a água de dentro do barco. Era inútil fazer isso. E estar em uma situação como essa é desesperador. Estar em uma situação onde o que você pode fazer é inútil, o que você pode fazer não resolve, é desesperador. Saber que uma dor de cabeça passa com um certo analgésico, passa com um certo remédio, e não passar, aquilo já é estranho para você. Saber que você está com a dor no corpo, ou com algum tipo de inflamação, ou parece ser uma inflamação, e você toma um medicamento que é exatamente para aquele tipo de problema, para aquele tipo de sintoma, e depois que você toma um medicamento, ou que você faz um tratamento, não muda nada, isso é angustiante, isso é desesperador. A pessoa que ela vai buscar uma solução, mas tudo que ela faz não traz solução, faz com que ela desanime, faz com que ela se estresse, faz com que ela se perturbe, faz com que ela fique acuada diante da situação, porque já que não tem mais o que fazer, eu vou fazer o quê? Então, ou deixar a situação crescer e lhe vencer, ou se acabar ali mesmo, porque a pessoa não sabe, não tem o que fazer. Tudo que a pessoa tinha para fazer já foi feito.
Então imagine os discípulos no barco, alguns dos discípulos com grande experiência de navegação, as ondas, o mar agitado, a onda agitada, o vento forte, a água entrando no barco, o barco afundando. Cada um foi ali, eles não entraram em desespero imediatamente, mas eles começam a agir para tentar colocar o barco em uma direção mais favorável, tentar criar uma situação ali para eles conseguirem se salvarem. Mas aí começa a bater o desespero, começa a bater o medo, começa a bater o pânico, porque tudo o que eles estavam fazendo não resolviam. E quando eles param e olham, quem está dormindo? Jesus. Jesus estava dormindo. E eles acordam Jesus e acordam interrogando, acordam questionando: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não liga se a gente vai afundar ou não? Não gera no Senhor um desconforto, não gera no Senhor um incômodo. E agora, ouça o que eu tenho para dizer para você, meu irmão. Deus não entra em desespero com o teu problema. Jesus não entra em desespero com o teu problema, porque Ele sabe que tem a solução para tudo. Ele sabe que tem a saída para tudo. Ele sabe que Ele é o remédio, que Ele é a cura. Ele não está desesperado porque você está doente. E isso não significa que Deus não se importa com você, pelo contrário. É porque Ele sabe o que está fazendo e Ele sabe que tem o poder para reverter essa situação. Então, quando os discípulos perguntam: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se incomoda com essa situação? A resposta de Jesus, antes de responder diretamente a eles, é acalmar o mar e a tempestade. E a tempestade vai embora e o mar se acalma, e depois disso, Jesus se direciona a eles e pergunta: por que vocês ainda são tão tímidos? Ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam? E eles ficaram ali, amedrontados com o que viram, espantados com o que viram, e um comentando com o outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele não tem só o poder de curar, ele não tem só o poder de expulsar demônios, ele não tem só o poder de fazer isso ou aquilo, ele também ordena a natureza, ele comanda a natureza, ele comanda o mar, ele tem poder e domínio sobre aquilo que os homens não têm. A fé que deve entrar no seu coração agora, a esperança que deve tomar conta de você agora, é que se o homem não tem mais o que fazer, se o remédio não resolve mais, se o médico não resolve mais, se o psicólogo não resolve, o psiquiatra não resolve, se a medicina não resolve, Jesus Cristo continua com o poder para resolver. O nosso Deus continua sendo o Deus de guerra, Deus de vitória, o Deus de peleja, o Deus que entrega a vitória nas suas mãos. Ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele continua sendo o Deus de providência, o Deus de provisão. E essa é a fé que eu e vocês precisamos ter se quisermos ver a glória de Deus na nossa vida. Se você quer ver o poder de Deus na tua empresa, se você quer ver o poder de Deus na tua vida abrindo portas, meu irmão, fazendo você prosperar, fazendo você conquistar, fazendo você realizar o teu sonho, o sonho da tua casa própria. Você tem o teu terreno, mas não vê jeito para construir. Você tem o teu espaço, mas não tem a condição financeira. Ou quando você pensa em começar, que faz os cálculos, você já vê que não é melhor nem mexer. Porque na sua mente já vem a resposta que você não tem o valor necessário para resolver. O nosso Deus é Deus de provisão, Ele é Deus de providência. Você pode não ter, mas Deus vai dar um jeito. Comece. E você vai ver que vai começar e vai terminar para a honra e glória do Senhor Jesus. Só não perca a sua esperança e só não abra mão do seu sonho. Ah, o barco está se enchendo de água, minha vida está naufragando, pastor, minha vida está afundando, pastor, e o que eu faço? Clame por aquele que sabe fazer o que você não sabe, que pode fazer o que você não pode, que tem o poder que você não tem e que tem o domínio e o controle sobre coisas que o homem nunca vai ter o domínio nem o controle. Quando ele acalmou o mar, quando ele acalmou a tempestade, quando ele fez cessar e tudo ficou em bonança, que chama a atenção dos discípulos, eles começam a conversar entre eles. Até o vento e o mar
lhe obedece. E eles falam assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas eles sabiam quem era ele. Eles sabiam que estavam diante do Senhor Jesus. Eles sabiam que estavam diante do escolhido de Deus, porque eles já estavam vendo ele operar. É tanto que Jesus diz assim, vocês ainda não têm fé? É como quem diz, vocês já viram, mas ainda não acreditam. Vocês já andam comigo, mas ainda não acreditam. Eu já dei demonstrações de poder, mas não foi suficiente. Então, quando Jesus cobra deles, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé, é porque Jesus já tinha dado a eles demonstração de poder e eles não tinham tomado posse completamente. Eu posso até dizer que aquele momento foi essencial para enraizar a fé no coração dos discípulos. Aquele momento ele precisou existir para os discípulos descerem daquele barco diferente. E aí eu digo a você, em nome de Jesus, você pode não estar entendendo, você pode não estar compreendendo o que está acontecendo na sua vida, mas você vai sair dessa mais forte, mais abençoado e mais vitorioso do que você imagina. Você vai sair dessa situação mais experiente, mais cheio de fé do que quando essa situação iniciou. Você toma posse disso agora? Você consegue acreditar nessa palavra? Tome posse dela no seu coração, em nome de Jesus. Comece a determinar, eu vou sair dessa situação mais forte do que quando começou. Quando tudo isso acabar, eu estarei mais abençoado, mais vitorioso, mais iluminado, mais cheio de Deus, cheio da unção de Deus na minha vida, quando isso começou, do que quando começou. Use a sua fé. Use a sua fé. Pastor, mas a minha fé só vai até aqui. Eu também não iria acreditar que o mar podia se acalmar. Eu também não iria acreditar. Pois é, mas usa a sua fé até onde ela vai. E o resto quem faz? É Jesus. O resto quem faz é Deus. Mas você tem que dar a sua parcela. O crédito da fé é seu. Use a sua fé. No nome de Jesus Cristo. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa foi a pergunta do Senhor Jesus para eles. Vocês ainda não conseguem acreditar? Eu pergunto a você também. Esse desespero não vai te ajudar. Esse pânico não vai te ajudar. É normal o que você está sentindo, irmão. É normal o que você está sentindo, minha irmã. Lutando por um casamento que parece não ter jeito. Oprimida, sobrecarregada com tantos afazeres, com tantas obrigações, com tantas situações e com tantos problemas. E aí parece que tudo que você faz é inútil. Parece que todas as armas que você tem, elas já não servem. E agora? E agora você continua crendo que Jesus continua servindo. E que aquilo que o homem não tem controle, Jesus tem. Aquilo que a mão do homem não pode tocar, a mão de Deus toca. Aquilo que a mão do homem não pode fazer, a mão de Deus pode. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos consagrar a água. Eu vou consagrar a minha e a sua. Então segure com fé, apresente a Deus, pois eu creio que depois que abençoarmos, não vai ser mais uma simples água. Eu quero orar por você que está em meio a alguma tempestade, algum vendaval da sua vida. Eu digo, não se entregue. Jesus está no barco e Ele vai dar a vitória a você. Ele faz o que mais ninguém tem o poder para fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos agora em oração e eu quero, Senhor, clamar por estas vidas. Pedir, Senhor, que estas pessoas sejam fortalecidas, elas sejam abençoadas, que elas sejam alcançadas no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia, que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor dê novas chances e que este, Senhor, que está em pânico, em desespero, este que sente que tudo o que faz é inútil porque não resolve o seu problema, nada resolve a sua vida, nada muda a sua situação. Pai, agora essa pessoa ela muda de pensamento. Porque agora ela entende que é inútil comparado à capacidade do homem de resolver. É inútil o que ela tem para fazer, é inútil as armas que ela tem para usar. Mas as tuas armas, Senhor, o teu poder, Senhor Jesus, não é inútil. Não vai ser inútil tomar esta água. Não vai ser inútil participar desta oração. Não vai ser inútil repetir esta oração, assistir quantas vezes mais você quiser. Porque Jesus Cristo está no seu barco, Ele está vendo tudo e Ele vai operar na sua vida. Não é inútil este momento, eu creio. Não é inútil esta oração, porque o meu Deus está ouvindo e o meu Deus vai responder, o meu Deus vai atender o nosso clamor. Que a sua vida seja abençoada.
E que em nome do Senhor Jesus Cristo, seja qual for a tempestade, seja quais forem as ondas, as águas que estão entrando no seu barco, seja qual for a situação que está entrando na tua casa, que está entrando no teu casamento, que está entrando na tua empresa, o Senhor Jesus Cristo vai te dar firmeza e você não vai naufragar, e você não vai afundar, porque Ele é maior do que a tempestade, Ele é maior do que a inveja, Ele é maior do que o inferno, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o nosso advogado fiel. Eu consagro e abençoo esta água, eu abençoo sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome a água agora com muita fé e que você sinta algo extraordinário acontecer em nome de Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Respire fundo e sinta a paz, sinta o poder de Jesus na sua vida. Acredite que você está abençoado. Acredite que algo extraordinário vai acontecer, porque a nossa oração não é inútil. Esse momento de fé não é em vão e não é inútil. Algumas armas humanas, algumas ações humanas podem não ter a força necessária para resolver o seu problema, mas o que acabamos de fazer tem sim, tem a força necessária para resolver toda a sua vida, porque quem está ouvindo é o nosso Deus, porque a quem nós dirigimos essa oração foi ao Senhor Jesus. Tome posse da vitória. Que Deus abençoe sua vida grandemente.